Uma boa noite a todos vocês. É uma alegria poder novamente estar aqui com os irmãos para compartilhar a palavra de Deus. Eu louvo muito ao Senhor. Deus ele tem sido Deus bondoso, Deus tem sido gracioso, Deus tem sido misericordioso para com todos nós. Deus tem dado aí a oportunidade de poder compartilhar esses assuntos que eu tenho compartilhado aqui com os irmãos desde ontem, falando a respeito dessas síndromes mentais, dessas doenças mentais, e poder estar, de certa forma, sendo uma ajuda para tantas pessoas que sofrem ou lidam com esses tipos de transtornos. Semana que vem vou estar em Rio Grande falando para um grupo de pastores e também para uma igreja batista lá em Rio Grande. Exatamente, vamos estar abordando esses assuntos que certamente não só aqui na nossa região, mas também em todos os lugares do nosso estado, do nosso país, pessoas lidam e sofrem com essa questão de depressão e também ansiedade e síndrome do pânico. Hoje à noite, então, nós vamos estar falando sobre a questão da depressão. Outro dia, faz bem pouco tempo, não faz muito tempo não, uma senhora chegou para falar comigo a respeito de alguns problemas que ela estava enfrentando, e ela me disse então que estava passando por um quadro de depressão bastante acentuado e que ela não estava conseguindo lidar com a depressão que ela estava enfrentando naquele momento. Conversei com ela e não levou muito tempo, em alguns minutos ela começou a desandar a chorar, chorava copiosamente, estava realmente muito abatida com aquilo que estava acontecendo com ela. Conversei rapidamente ali com ela logo após o culto e tentei então de alguma forma auxiliar e ajudar ela naquele quadro que ela estava demonstrando, e para minha surpresa, logo em seguida ela levanta sua blusa e diz assim: eu tentei essa semana suicídio, você pode observar aqui que eu tentei cortar meus pulsos, mas fiquei mal e não consegui ir adiante. Esses são quadros que nós encontramos, e eu estou falando de pessoas cristãs, tá? Estou falando de pessoas que conhecem o Senhor, estou falando de pessoas que não são neófitas na fé, senão que já são pessoas que têm uma longa caminhada com o Senhor, mas ainda assim têm sérios problemas, lidam com sérios problemas em relação à depressão. Por causa disso, o marido depois me procurou também, que a gente, se de alguma forma pudesse estar ajudando, porque ele não mais se sentia seguro indo trabalhar, deixando a esposa em casa, com medo de quando voltar, talvez não encontrar ela viva. Isso é muito triste, irmãos. Isso é algo realmente que toca a gente, mexe com a gente. Não há como você ficar diante desses quadros, não há como você ficar diante de pessoas que estão sofrendo com isso, você simplesmente deixar e dizer: isso não é problema meu, isso deixa que outros tratem, isso é problema de outro, isso é problema da família, eu não vou me envolver. Mas saiba que em algum momento também esse tipo de problema pode chegar ou pode bater a nossa porta também. Como lidar com a depressão? Ontem à noite nós falamos sobre a síndrome do pânico, hoje pela manhã nós falamos sobre a ansiedade, vimos a questão médica, vimos a questão medicamentosa, olhamos para a palavra de Deus, como nós podemos na palavra de Deus encontrar refúgio, encontrar ajuda, para que nós possamos lidar com essas síndromes. E hoje à noite eu quero também estar conversando em relação à questão da depressão. Dando apenas um retorno para vocês, quando eu compartilhei de manhã sobre aquela biópsia que eu fiz no meu rosto, e o médico disse que era um câncerzinho, que eu não precisava ficar ansioso, não precisava me preocupar. Graças a Deus ele tinha razão. Depois que saiu a biópsia, ele disse que não era um câncer benigno, segundo a terminologia dele, que então, fazendo a retirada daquilo ali não teria nenhum problema mais. Agradeci a Deus, mas confesso para vocês que ainda assim aqueles dias que antecedeu o resultado realmente foram dias ansiosos, mas graças a Deus que, olhando para a palavra de Deus e o texto que eu preguei hoje pela manhã de Filipenses, de fato foi um texto que me ajudou muito a controlar a questão da ansiedade naqueles dias. Em perceber a paz de Deus, em perceber que aquilo que deve ocupar a mente é a palavra de Deus, isso eu pude perceber na prática que realmente
faz a diferença. A Bíblia não é um mantra, tá? A Bíblia não é um amuleto que nós temos. A Bíblia é a palavra de Deus, e eu sempre digo, ela é suficiente para lidar com qualquer síndrome, com qualquer problema que nós estejamos enfrentando. Você é alguém que sofre com depressão? Você é uma pessoa depressiva? Como você tem lidado com essa questão da depressão? Há pessoas que afirmam que um crente não pode ter depressão de maneira alguma. Alguns vão mais longe e dizem que depressão nada mais é que pecados na vida de uma pessoa e por isso ela está passando por quadro de depressão. Eu gostaria de mostrar para vocês como funciona a depressão e para isso eu quero usar o exemplo que o pastor aqui ele citou, que é o exemplo da vida do profeta Elias. Como que ele lidou com essa amargura da alma, como que ele lidou com essa tristeza profunda da alma quando ele passou por esses problemas. Lembra que ontem eu falei sobre a questão da terminologia médica, e você não vai encontrar então na Bíblia a palavra depressão, mas você vai encontrar vários personagens passando por essa questão da depressão, onde a Bíblia vai chamar então de tristeza profunda da alma. Vamos ver aqui, eu quero também repetir isso daqui, alguns sintomas da depressão e quais são os tratamentos que são dados para que a pessoa possa, de alguma forma, tentar ser ajudada para conseguir vencer a questão da depressão. Vamos olhar aqui então alguns dos sintomas da depressão, e eu sempre trago esses sintomas de acordo com aquilo que a medicina fala. Então, o que eu coloco aqui não é minha opinião, não é o que eu acho, senão é o que a medicina diz. Se você for consultar um psiquiatra, ele vai falar exatamente esses sintomas que estão aqui, porque esses sintomas eles estão lá no DSM-5, que é, entre aspas, a Bíblia dos psiquiatras e psicólogos, onde eles vão consultar para poder diagnosticar qual é a síndrome que você tem. Um dos sintomas da pessoa que tem depressão, ela normalmente tem um humor deprimido. Isso é algo muito visível e muitas vezes, eu não sei se você já observou, muitas vezes nós percebemos que uma pessoa ela está em depressão ou está para entrar em depressão pela sua fisionomia. Isso fica muito claro, especialmente em pessoas que estão passando por quadros depressivos bastante agudos. O humor deprimido é um dos sintomas. Acentuada diminuição do interesse. Quase todos os dias a pessoa ela perdeu o interesse de viver. Ela perdeu o interesse pelas coisas da vida, tudo fica muito difícil. Até lavar uma xícara, até fazer o mínimo serviço, ou até mesmo esforço, isso para ela não tem mais interesse. Aquelas coisas que antes ela vibrava, ela gostava, fazer um passeio, comprar uma roupa, até mesmo isso deixa de ser algo que para ela tenha interesse. Também é um sintoma da questão da depressão. Perda ou ganho de peso. Há pessoas que quando estão em quadros depressivos, ou elas emagrecem demais porque não comem, ou o contrário também é verdadeiro, ganham muito peso porque acabam também se alimentando de forma errada e ganhando muito peso. Insônia ou hipersônia é algo também muito comum. Lá em São Paulo, no nosso curso, o professor nos trouxe um exemplo de uma pessoa que estava com depressão e havia 3 dias que ele não dormia, simplesmente ficava acordado todas essas horas sem dormir. Imagina como que a pessoa fica, como que fica o estado físico de uma pessoa quando ela não consegue descansar, não consegue dormir. Também agitação ou retardo motor. A pessoa normalmente em quadros depressivos, você vai perceber que ela fica inquieta, ela não consegue muitas vezes se controlar. Fadiga ou perda de energia, muito cansaço, a pessoa simplesmente ela não consegue mais, parece que até mesmo viver, a vida se torna um peso para a pessoa que está num quadro depressivo. Sentimentos de inutilidade, eu não sirvo para nada, não sei nem por que Deus permitiu ainda estar aqui, estou desinteressado da vida, de tudo, da família, e chego ao ponto de se desinteressar da própria vida. Capacidade diminuída para pensar ou se
concentrar, a pessoa não consegue. Você vai pedir para ela para ler, para poder buscar na palavra de Deus, e muitas vezes a pessoa ela não consegue se concentrar ou pensar até mesmo na palavra de Deus. Ainda um outro aqui, pensamentos recorrentes de morte, algo que sempre está muito presente nas pessoas depressivas. Eu quero morrer, eu quero tentar de alguma forma tirar a minha vida, e eu fico pensando que essas pessoas, muitas vezes nós temos que ter um cuidado muito especial com elas. Meu professor médico, como eu já compartilhei hoje de manhã, que é médico lá no Hospital Albert Einstein, um conselheiro bíblico, um homem fiel a Deus e um médico neurologista extremamente conceituado em São Paulo, o Dr. Márcio, ele diz o seguinte: quando uma pessoa chegar para você dizendo que quer se matar, a primeira coisa que você tem que verificar é perguntar para ela qual é a forma que você quer se matar. Se a pessoa te der a resposta, eu quero me matar porque eu estou cansada dessa vida, eu não sei, você pode quase ter certeza que ela não vai se matar. Mas se a pessoa te der a resposta dizendo, eu quero me matar, você quer se matar? Por quê? Como? Não, porque eu já comprei corda, eu já fiz determinado medicamento, eu já consultei, eu sei que vai ter uma morte rápida. Opa, aqui tem um alerta, que essa pessoa, se não for cuidada, ajudada e tratada, de fato ela vai tirar a sua própria vida, porque os pensamentos recorrentes de morte, eles estão muito presentes, e tendo a primeira oportunidade, a pessoa ela acaba tirando a sua própria vida. Vocês sabem que suicídio ele não é noticiado, né? O suicídio não vem para fora, a gente não fica sabendo. Eu fiquei sabendo de um caso aqui em Novo Hamburgo, muito provavelmente vocês, talvez alguns ficaram sabendo, mas aqui no Hotel Sun Tower, aqui em Hamburgo Velho, conhecem, né, o hotel ali, né? Uma pessoa tirou a sua própria vida não faz muito tempo atrás, se tirou do 9º andar, na parte dos fundos do hotel, caiu e se matou. A família diz que vinha lidando com depressão já há muitos anos e não conseguia lidar com isso. Essa notícia não veio do jornal NH, essa notícia não veio para fora, não ficamos sabendo, mas aqui, né, bem pertinho de nós, aqui, né, pessoas tirando a vida por causa de depressão. É algo muito sério. Então esses são alguns dos sintomas. Isso pode mudar a intensidade de pessoa para pessoa. Se você tiver 5 ou mais desses 9 sintomas juntamente com os 2 primeiros que foi aí projetado, você vai estar diagnosticado com depressão de acordo com o DSM-5. E como é que, do ponto de vista da medicina, como é que eles tratam a depressão? Como é que você pode ser ajudado com relação à depressão? Além das terapias, como a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é muito usado para ajudar as pessoas na questão da depressão, existem também alguns medicamentos que são usados para tratar a depressão. Então nós temos aqui alguns inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como por exemplo a fluoxetina, sertralina e escitalopram. Esses são comumente prescritos como medicamentos de primeira linha. Normalmente o psiquiatra ele vai iniciar o seu tratamento da depressão com esse tipo de medicação, que são os mais usados. Depois nós temos os medicamentos como fluoxetina e venlafaxina, que eles estão em uma categoria parecida e são amplamente utilizados na depressão. Existem outros como os antidepressivos que não se encaixam perfeitamente numa categoria. Esses medicamentos são chamados os medicamentos atípicos e inclui a bupropiona, mirtazapina, e os medicamentos então dessa classe eles são frequentemente usados para pessoas que estão também com insônia e também para melhorar o apetite. Até para isso muitas vezes esses remédios são dados. A gente tem os antipsicóticos, que são remédios mais fortes, que são remédios que trazem efeitos colaterais bem mais graves na vida da pessoa, como por exemplo ali a quetiapina, a aripiprazol e a lurazidona, que foram inicialmente fabricados para uso em pessoas com esquizofrenia. Eles então têm uns efeitos colaterais significativos que limitam o seu uso. Basicamente, esses aqui são medicações usadas para depressão. Obviamente, sempre o médico
qual que é o melhor para ser dado para a pessoa, e existem outros que eu também ainda não coloquei aqui, que certamente você pode ter o conhecimento. Em relação à meditação, olha que interessante que o autor desse livro aqui, que é o Charles Hodges, ele é um conselheiro bíblico americano, e ele é um médico de família, que atua bastante lá nos Estados Unidos. E a respeito da meditação, ele fala alguma coisa bem interessante aqui, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Ele diz assim: como médico, diria que todos nós devemos ser consumidores bem informados no que diz respeito aos cuidados médicos. Não há um consenso absoluto de que os medicamentos atuais funcionam muito melhor do que o aconselhamento. Existem preocupações com efeitos colaterais. Sugiro que todos aqueles que pensam em tomar medicamentos para qualquer patologia tenham uma conversa completa com seu médico e discutam os benefícios e os riscos do medicamento. Uma pesquisa publicada recentemente tornou ainda mais importante a questão dos efeitos colaterais versus benefícios. A teoria do desequilíbrio químico, gente, isso aqui é algo horrível. Qualquer doença, qualquer transtorno mental, o médico vai dizer: isso é um desequilíbrio químico. Qualquer problema que você tem, isso é um desequilíbrio químico. Isso já está sendo comprovado que é uma farsa. Então, a teoria do desequilíbrio químico ou serotonérgico da depressão, que foi a base para pesquisas durante décadas, provou-se falsa. Nossa revisão abrangente das principais linhas de pesquisa sobre a serotonina mostra que não há evidências convincentes de que a depressão esteja associada ou seja causada por concentrações ou atividades mais baixas de serotonina. A maioria dos estudos não mostrou evidência de atividade reduzida da serotonina em pessoas deprimidas quando comparadas a pessoas não deprimidas. Sem um bom entendimento de como esses medicamentos funcionam como tratamento nos casos diagnosticados por depressão, é prudente ser cauteloso quando se pensa em tomá-los. Então a gente precisa de fato estar cuidando em relação à questão da medicação, porque eles vão dizer muitas vezes que você está com uma serotonina baixa, só que não há nenhum exame que pode diagnosticar se você tem uma serotonina baixa ou não. É o que eles fazem, eles vão te dar medicamento para que você possa ficar estável diante da questão da depressão. Então, basicamente, isso aqui, irmãos, são... Claro que eu estou falando muito rapidamente, né, sobre sintomas, sobre medicações em relação à depressão, mas sim entendemos que é um problema bastante grave, que nós precisamos de alguma forma estar ajudando as pessoas, já que nós vivemos dias muito conturbados, devido à correria que nós temos diariamente. E por causa disso, a depressão, por causa da depressão, muitas pessoas elas têm vivido em isolamento. Quantas pessoas não conseguem mais viver no nosso meio, não conseguem muitas vezes estar junto de seus queridos, muito junto das pessoas por causa da questão da depressão. Isso acaba isolando as pessoas que estão passando por isso. O profeta Elias, ele também passou por um período bastante profundo de depressão, ou como diz a palavra de Deus, de uma tristeza profunda da alma. E eu lembro então, por exemplo, desse homem, eu quero que nós possamos tirar algumas lições práticas de como Deus lidou com a depressão de Elias e como Deus pode lidar muitas vezes com depressões que nós estejamos enfrentando. E para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia lá em 1 Reis, no capítulo 19, versículo 1 até o versículo 18. Eu gostaria de fazer a leitura desse texto juntamente com os irmãos. 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 18. Diz a palavra de Deus: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a essas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando o dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer. O homem estava realmente deprimido, ele estava desinteressado da vida, ele não queria mais viver.
E ele diz então para o Senhor: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. É importante dizer que Elias, ele não tentou o suicídio, tá? É importante nós observarmos isso. Ele não tentou o suicídio, mas ele pediu que o Senhor tirasse a vida dele. Tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Lembra um dos sintomas, né? Que a pessoa fica desinteressada, fica desanimada, ela acha que não tem mais nenhuma utilidade. Olha aqui o nosso irmão Elias dizendo que ele não tinha mais nenhuma utilidade. Verso 5: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras de brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu. Olha a autocomiseração aqui. Olha a pessoa aqui dizendo: por favor, olhem para mim, eu estou sofrendo, só eu sou fiel ao Senhor. É o que Deus está dizendo aqui. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor do monte. Eis que o Senhor estava passando em um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu a mesma resposta que ele já havia dado antes. Ele diz: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nimsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Interessante, irmãos, porque o capítulo 18 de 1 Reis, no versículo 20, vai narrar a experiência de Elias lá no Monte Carmelo. E como o pastor falou antes aqui, ele foi um instrumento de Deus para derrotar lá os profetas de Baal, e também derrubar o culto que era feito a Baal. Encontramos lá em 1 Reis 18, 20 a 40. Depois disso, Elias, ele viu a sua oração por chuva ser respondida. Lembra? Ele corria à frente lá do carro de Acabe enquanto chovia. Fazia 3 anos que não chovia em Israel. Agora Elias se alegrava com tudo que estava acontecendo. Ele estava de bem com a vida, ele estava firme no Senhor. Era alguém que fazia o seu devocional, ia no culto de oração, era alguém que estava constantemente buscando ao Senhor, e o Senhor respondendo às suas orações. 3 anos que não chovia, Senhor, manda chuva para cá, Deus mandava chuva. O homem estava constantemente se alegrando no Senhor. Certamente, depois de Deus ter usado ele da forma como usou Elias, ele deve ter pensado naquilo que poderia vir a acontecer. Alguns pensamentos prováveis de Elias, talvez ele tenha pensado que Acabe se arrependeria de toda maldade, ele ia passar a governar com justiça e respeito à lei de Deus. Talvez ele estivesse pensando nisso. Quem sabe Elias estivesse pensando que provavelmente o povo de Israel finalmente retornaria de coração para o Senhor. Ou quem sabe a separação entre Israel e Judá poderia ser resolvida
ele estava tão otimista com essas coisas, ele estava tão confiante com o que Deus poderia fazer, olhando para aquilo que Deus já havia feito na vida dele, através da vida dele. Elias tinha expectativas em relação a essas coisas, mas acontece algo que ele não esperava. Quando Acabe chega lá no palácio de Jezabel, Elias sabia que Jezabel seria informada do que ele havia feito, daquilo que havia acontecido. Então, ele aguarda do lado de fora e ele teve uma surpresa muito desagradável que ele não esperava, que está lá nos versículos, capítulo 18, verso 46 até o 19, versículo 2. Lembra que Jezabel disse? Você não vai escapar dessa. Aquilo que você fez com os meus profetas, eu vou fazer igual com você. Para quem estava pensando que Deus ia continuar fazendo coisas incríveis, ele se sentiu chocado com essa mensagem. Diz a palavra que ele ficou com medo com aquilo que estava para lhe acontecer. Pelo menos do ponto de vista aquilo que Jezabel prometeu fazer a ele. Eu acho interessante quando eu penso nisso, porque aquilo que estava acontecendo com Elias, um homem que tinha coragem, né? Ele teve uma coragem tremenda para enfrentar aqueles profetas, para derrubar o culto a Baal, e de repente, por causa da palavra de uma mulher, ele ficou temeroso, ele ficou com medo. Um servo do Senhor, alguém que confiava em Deus, alguém que era usado por Deus, ficou com medo e acabou fugindo por causa dessa palavra. Muitas vezes, irmãos, isso acontece com a gente também. Nós estamos alegres, nós estamos confiantes, Deus está respondendo as nossas orações, Deus está usando a nossa vida e de repente uma notícia tem a capacidade de nos desanimar, de nos botar para baixo, de nos deixar deprimido. O que Elias sentiu naquele momento é o que nós sentimos quando nós estamos também profundamente tristes. Observa isso, o mesmo homem, Elias, que horas antes enfrentou o rei de Israel e também seus profetas, horas antes teve a sua oração respondida por Deus para que chovesse, ele fica amedrontado diante da ameaça daquela mulher. Vamos olhar então para algumas causas possíveis que eu gostaria de compartilhar aqui hoje à noite, rapidamente, algumas causas possíveis que levaram Elias a estar profundamente triste, ou na terminologia clínica, Elias estar depressivo. Eu queria que nós pudéssemos considerar exatamente essas causas. Como eu falei antes, Elias ele era um homem de Deus, não temos dúvida disso. Elias era alguém que buscava o Senhor. Elias era um homem que nós podemos dizer que o testemunho dele, no tempo em que ele vivia, para as pessoas que estavam ao seu redor, era um testemunho irrepreensível. Ora, você já imaginou você orar pedindo que Deus mande chuva e daqui a pouco Deus manda chuva por causa da sua oração? Isso mostra que Elias tinha intimidade com o Senhor. Isso mostra que Elias era um homem de fé. A depressão, irmãos, ela pode ter várias causas. Não existe uma causa única da qual você pode diagnosticar alguém com depressão. E geralmente ela surge quando mais que uma causa ao mesmo tempo ela é diagnosticada. Eu quero então relacionar aqui algumas causas para a depressão. Causas possíveis para a depressão. Primeira causa, a depressão pode ter sua causa no cansaço físico ou emocional. Isso aqui é bem importante, irmãos, porque não é só olhando para a palavra de Deus que nós vamos poder perceber isso, mas até mesmo muitos médicos vão relatar isso. Muito provavelmente, quando nós vamos consultar algum médico, ele vai perguntar como é que nós estamos agindo, como é que está indo a nossa saúde, especialmente quais são os nossos hábitos de descanso e até mesmo de sono, porque isso é fundamental para a nossa saúde. Então, períodos de atividade muito intensa que conduz ao estresse pode resultar em depressão. Eu sempre coloco como pode, porque não tem como a gente afirmar 100% que o fato de você estar muito cansado pode levar à depressão. Mas sim, isso pode levar alguém a ter depressão, especialmente nesses períodos onde a tensão ela é muito grande.
certamente a correria do dia a dia nos deixa bastante estressados, nos levando a esses estresses, e isso não sendo tratado, até mesmo nos levando à depressão. O organismo humano ele encontra na depressão uma válvula de escape. Sabe por quê? Porque normalmente quando nós estamos em depressão, um dos primeiros sintomas que é perceptível na pessoa é a prostração. Ou seja, se você só quer ficar deitado, só quer dormir, muito cansado, não consegue fazer nada. Elias certamente ele estava exausto, Elias certamente ele estava muito cansado, depois de um dia de extrema tensão, mas a correria dele por cerca de 32 quilômetros, o homem correu, isso deixou ele bastante cansado fisicamente, e talvez isso possa ter contribuído para essa depressão ou para esse problema que ele estava enfrentando naquele momento. É importante a gente atentar para isso. É muito importante. A depressão ela pode ter a sua causa no cansaço físico. Não é raro encontrarmos pessoas que estão extremamente estressadas, cansadas, que não conseguem parar, não conseguem desligar, como a gente diz, e são pessoas que enfrentam sim quadros depressivos, embora que muitas vezes elas não admitam que estão depressivas. Então precisamos estar cuidando em relação a isso, porque a depressão ela pode ter a sua causa no cansaço físico. Uma outra causa possível para a depressão é que a depressão ela pode ser provocada por um forte desapontamento, principalmente depois de experiências boas. As esperanças que Elias tinha para Israel, especialmente depois da resposta inicial de Acabe, do povo, elas foram desfeitas quando Acabe, ao invés de enfrentar e calar Jezabel, ele permitiu que ela fizesse ameaças a Elias. Ele ficou desapontado, ele ficou desiludido. Além da exaustão física, Elias caiu em prostração, ele ficou deprimido. Sabe, irmãos, quando nós somos muitas vezes desapontados por situações, muitos de nós temos a tendência em cair também em depressão. É algo que a gente não consegue lidar, parece que o desapontamento é mais forte do que nós e é preciso reagir a isso. Quantas vezes nós vamos enfrentar desapontamentos em nossas vidas? Não é verdade? Muitas vezes nós colocamos expectativas em determinadas coisas e isso acaba nos levando a quadros depressivos. Tenho conversado com alguns pastores e alguns pastores têm comentado de que estão passando por depressão por causa de expectativas que tinham em relação à igreja e aquilo não se cumpre, e então o pastor acaba ficando deprimido. Lá em Rio Grande, onde nós vamos ir na semana que vem, alguns anos atrás, talvez 2 anos atrás, um pastor lá, um jovem pastor, acabou tirando a sua própria vida. Sua esposa tinha 2 filhas ainda crianças ainda, né, tirando a sua própria vida, e deixou uma carta para a esposa dizendo que ele não queria mais ver a família sofrer, porque a família sabia que ele lidava com depressão. Sabe o que é mais triste de tudo isso, irmãos? É que somente ele e a família sabiam que o pastor estava com depressão. Ninguém mais sabia, nem a igreja sabia, por causa de desapontamentos, por causa que estava realmente com expectativas que acabam não se cumprindo. Podemos julgar, podemos dizer, mas esse pastor não é espiritual, mas esse pastor, quem sabe, não levava a sua vida a sério com Deus, podemos julgar, irmãos. A realidade é que ele tirou sua vida. Essa é a realidade. Foi embora, não está mais com a sua família, a família dilacerada, a família sofrendo, infelizmente por causa de um servo de Deus que caiu em depressão. Uma terceira causa possível para a depressão, ela pode surgir depois de períodos de extrema tensão. Se nós olharmos para os acontecimentos na vida de Elias, nós podemos ver que a tensão ela vai gradativamente subindo na vida de Elias. Você percebe isso no texto bíblico, aos poucos as coisas vão ficando difíceis para Elias. Lembra quando ele estava lá nas margens de Querite? Lá tinha silêncio, tinha tranquilidade. Mais tarde, já em Sarepta, vários acontecimentos trouxeram tensão para ele. O encontro com Acabe deve ter gerado ainda mais ansiedade e, finalmente, um dia inteiro de confronto com os profetas de Baal certamente deve ter derramado nas veias
o restante da adrenalina de Elias. Ele passou por períodos de tensão e ele estava muito deprimido. Nós temos que também cuidar em relação a isso, porque quando nós passamos por períodos de tensão, se nós não estivermos realmente na dependência do Senhor, isso pode nos levar à depressão. De novo, eu estou colocando aqui como podem ser causas. Eu não estou fazendo uma afirmação, mas podem ter causas sim. E nós precisamos então estar cuidando para que a gente não venha a entrar em quadros depressivos. Quantas pessoas vivem em situações de tensão? Quantas pessoas estão sofrendo, lidando com esse tipo de coisa? Precisamos também ajudar essas pessoas, precisamos estar do lado dessas pessoas. Existem algumas tensões potencialmente destrutivas e vão te levar para a depressão se não for diagnosticado e tratado, como por exemplo a ansiedade e a preocupação. Lembra que eu falei hoje de manhã, quando a ansiedade ela acaba se tornando algo banal no nosso meio, né? Eu estou ansioso para ir passear, eu estou ansioso para olhar o filme, eu estou ansioso para olhar a final do campeonato. E as pessoas acabam banalizando, mas como nós vimos hoje pela manhã, a ansiedade é algo muito mais grave do que simplesmente uma ansiedade para assistir alguma coisa. Então a ansiedade e a preocupação, quando ela não é tratada, ela pode te levar a um quadro depressivo. Medo, falamos ontem à noite sobre a situação do medo. Situações, por exemplo, novas acabam te levando a quadros depressivos porque o medo ele não é tratado. E até mesmo angústias e situações inesperadas, quando as pessoas são acometidas, levam a problemas de depressão. Imagina você se locomove, você tem saúde, você passeia, você vai à igreja, você serve ao Senhor, você está com a sua família, você tem a sua vida normal. Imagina você ser diagnosticado com uma doença terminal. Mas o que termina com a vida da gente também, na verdade, a gente acaba enfrentando angústias em torno dessas situações inesperadas. E isso nós temos que estar cuidando, porque como seres humanos, nós somos passíveis, qualquer um de nós, a estar doente ou a ter uma doença. Isso nós precisamos cuidar. Eu lembro que quando eu tive a Covid, eu estava em Fortaleza, no módulo de mestrado lá, olha, pastor, vocês conhecem lá, né? Fortaleza, moraram muitos anos lá, as praias lá são lindas, né? E foi uma semana muito boa que eu pude passar lá, os irmãos lá levaram para conhecer aquelas praias maravilhosas, era algo muito bom. Quando eu volto para casa, eu volto numa segunda-feira, já à tarde, eu fiquei muito mal por causa da Covid, e aí eu fui hospitalizado, e foram dias terríveis, a ponto de, em alguns momentos, quando eu estava na cama ali, as enfermeiras vinham, olhavam para mim e sussurravam uma para as outras, dizendo: será que a gente entuba ele ou será que a gente aguarda mais um pouquinho? E eu ali ouvindo o que elas estavam falando. Isso, irmãos, trouxe algo muito difícil para mim, por isso que eu compartilhei hoje pela manhã, que chegou um momento que eles tiveram que me tocar com anazepam e diazepam para poder me acalmar. E se eu não consigo lidar com isso, eu lembro que eu começava a ler a Bíblia ali, eu fiquei 7 dias sem poder sair da cama, e eu ficava ali lendo a palavra, orando, dizendo: Deus, por favor, me ajude, me dá forças para mim conseguir passar por esse momento e para que eu não venha entrar ou cair numa depressão. Deus é quem cuida de nós. Deus é quem nos ajuda. Os nossos medos das doenças que nós somos acometidos, são frustrações ou são tensões que qualquer um de nós pode passar. O fato de nós sermos cristãos não vai nos isentar de ficarmos doentes. O fato de sermos cristãos não nos isenta de passar pelas tribulações e aflições que até mesmo o não cristão passa. Então essas tensões muitas vezes podem acontecer também em nossa vida. Essas situações, se elas não são tratadas, elas podem nos levar então à depressão. Uma quarta causa possível para a depressão muitas vezes ela resulta de ira reprimida. E aqui é aquilo que eu falei hoje pela manhã. Nós temos sim, e eu creio que muitas pessoas, e aqui eu estou falando de crentes, de cristãos, de pessoas que conhecem o Evangelho, de pessoas que realmente são convertidas, eu creio que muitas vezes essas pessoas também podem ter quadros depressivos, podem ter depressão, e depois eu vou apresentar uma justificativa
para isso, mas também a depressão ela pode ser resultado de pecados na vida de uma pessoa. Isso é algo muito sério, irmãos. Nem sempre, presta atenção, nem sempre a depressão é algo que somente tem uma causa orgânica. A depressão ela pode ter causa espiritual, como a ira, por exemplo. Uma mulher que conversou comigo já há algum tempo, ela veio dizer que estava com depressão há muito tempo e ela tomava não mais aqueles remédios iniciais que eu mostrei, mas ela já estava numa categoria de remédio que era antipsicótico, porque ela tinha alucinações. Então ela estava num quadro bastante avançado de depressão. Eu comecei a conversar com ela e depois de bastante sessões de aconselhamento com essa mulher, eu descobri qual era a causa da depressão dessa mulher. A causa da depressão dessa mulher é que já fazia alguns anos que ela tinha uma mágoa profunda em relação à sua mãe. E ela não conseguia tratar. Já tinha alguns anos que ela não conseguia visitar a sua mãe, não ligava para a sua mãe. Tinha uma mágoa, tinha uma ira em relação à sua mãe muito grande. Gente, é impressionante porque no caso dela, ela já estava tomando medicação para tratar os sintomas da depressão. E quando a gente começou a trabalhar, por exemplo, a questão da ira e da amargura do ponto de vista do que a Bíblia fala, de alguma forma Deus foi tratando da vida daquela mulher. Qual o resultado? Talvez ali em 3, 4 meses, essa mulher, depois de muitos anos, ela consegue voltar à casa da sua mãe, reconhecer diante da sua mãe, pedir perdão e depois conseguir voltar e visitar ela de forma normal, como antes ela não fazia. A última vez que eu conversei com ela, já faz algum tempo, ela tinha diminuído quase que totalmente a medicação que ela tomava. Muitas vezes pecado. Essa senhora que eu compartilhei no início do culto aqui, que tentou o suicídio, quando ela veio pedir ajuda, eu disse para ela que sim, vamos ajudar, vamos olhar do ponto de vista da palavra de Deus. Uma das coisas que me chamou muita atenção na reação dela foi quando eu falei exatamente sobre isso daqui. Eu disse, olha, vamos conversar, eu gostaria que você fizesse um check-up físico para ver se você tem algum outro problema físico, orgânico. Depois vamos trabalhar algumas coisas com relação à palavra de Deus. E aí eu citei o exemplo dessa senhora que tinha uma ira no seu coração, uma mágoa no seu coração, não tratada há muitos anos, e isso estava levando ela a quadros depressivos. Quando eu falei isso, ela olhou para mim e eu percebi que ela não estava disposta a mexer na ferida dela. Isso é um problema, irmãos. A depressão ela pode ter a causa, muitas vezes, de pecado na nossa vida que não é tratado. E quando eu não quero tratar o meu pecado, o que eu faço? Eu tomo um diazepam e aí ele me deixa muito bem. Eu não preciso lidar com o meu pecado. Não é verdade? Eu tenho visto muita gente lidar com a depressão dessa forma e muita gente lidar com o seu pecado dessa forma. Algumas pessoas, então, eles realmente acabam usando isso, né? A ira, ela pode ter uma motivação correta. A palavra de Deus, a palavra de Deus diz, irai-vos, mas já diz também, não pequeis. Então, nenhum de nós poderia estranhar que Elias estivesse, quem sabe até mesmo, irado em relação ao rei, com relação ao rei. E também com relação à rainha, ao comportamento do povo de Israel. Talvez Elias estivesse irado com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas quando essa ira ela é pecaminosa, nós precisamos tratar dela. Uma quinta causa, a depressão, ela se acentua. A depressão, ela se acentua pela miopia espiritual. Em geral, nós não poderíamos dizer que Elias estava com miopia espiritual. Não podemos falar isso. Até porque o profeta, ele era profeta de Deus, o Senhor já havia usado ele para derrotar os profetas de Baal. Mas quando se juntam os elementos acima e ele cai em profunda depressão, a sua capacidade de enxergar parece que fica nebulosa. Um sintoma de miopia espiritual é a autocomiseração. Quando isso acontece na vida de uma pessoa, ela passa a ter
pena de si mesmo. A pessoa começa a dizer: olha para mim, eu estou sofrendo, só eu estou sofrendo, eu sou fiel ao Senhor, olha como eu sofro. Isso, infelizmente, é algo que nós vemos acontecer. Olha que quando Elias ele acaba também tendo esse problema, quando ele diz, por exemplo, eu quero morrer, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, eu quero morrer. Eu pergunto, será que Elias realmente queria morrer? Será que de fato ele queria morrer? E quando ele diz, só eu sou fiel, será que ele não lembrou de Obadias? Obadias também estava sofrendo tudo aquilo ali, ele permaneceu fiel, então não era só Elias que era fiel. Mas ele diz por 2 vezes, né? Só eu sou fiel, Senhor, e querem tirar a minha vida. Não era só ele fiel, Obadias também foi fiel. Quando a miopia espiritual está presente na nossa vida, nós vamos agir como Elias, e isso nos levará à depressão, à autocomiseração. Nós não vamos conseguir enxergar mais nada na nossa frente e passamos então a ficar deprimidos. Agora eu quero também apontar essa outra causa aqui, é que a depressão ela pode ter causas orgânicas. Como eu falei antes, a depressão sim, ela pode ser por causa de pecados não tratados em nossa vida, mas também a depressão ela pode ter causas orgânicas, e há situações em que um quadro depressivo ele pode ser resultado de distúrbios clínicos. E se esse for o caso de você que tem passado por isso, é bom que você siga a orientação médica, siga à risca aquele tratamento que os médicos têm passado. Há pessoas, como eu falei antes que defendem que todo tipo de depressão é causa espiritual e que, portanto, a pessoa deve procurar somente orientação espiritual. Não entendo dessa forma, eu entendo que sim, há causas orgânicas. Eu quero te dar aqui alguns dados bem importantes. Alguns remédios, eles podem levar uma pessoa a ter depressão. Existem alguns tipos de remédios que podem levar pessoas a ter depressão. Talvez você vai ficar até surpreso com isso. Por exemplo, nós temos remédios que são prescritos para pressão alta, como o atenolol, carfentanil, são medicamentos que podem levar. Pessoas que tomam não tem nada, não sofrem nenhuma consequência por causa dessa medicação, mas sim já encontramos pessoas que tiveram quadros depressivos porque fazem uso dessa medicação a ponto de o médico ter que trocar essa medicação porque ela está levando aquela pessoa a quadros depressivos. Nós temos também, por exemplo, os corticoides, como a prednisona, também é um remédio que pode levar a pessoa a ter depressão. Remédios para tratar Parkinson, são remédios que podem levar a pessoa a ter depressão. Nós temos também remédios estimulantes, os inibidores de produção de ácido, né? Tem aí o omeprazol, o pantoprazol, são remédios que podem levar uma pessoa a ter quadro depressivo. E nós temos ainda também algumas estatinas, né? Muitas pessoas fazem uso das estatinas, então você tem simvastatina, atorvastatina, e aí vai as tinas em diante, que também podem levar a quadros depressivos. O que a medicina diz, o que os profissionais da área dizem, é que esses remédios eles podem levar pessoas a terem quadros depressivos, não que se a pessoa tomar essa medicação, ela vai se tornar alguém depressivo. Não é para entender isso, é importante eu falar isso, porque eu sei que todas essas medicações aqui, elas são muito usáveis, inclusive eu uso uma dessas estatinas, eu preciso fazer uso diariamente. Então não estou afirmando que essas medicações vão te levar a quadros depressivos, mas sim há comprovações de que pessoas que tomaram esses remédios tiveram, infelizmente, quadros depressivos, assim como algumas doenças também podem levar a quadros depressivos, como por exemplo doenças do coração, hipotireoidismo, problemas hormonais, lúpus, até mesmo câncer, deficiências nutricionais. Todas essas deficiências físicas sim podem levar pessoas à depressão. Então eu te pergunto, toda depressão é pecado? Não é pecado.
Porque se você tiver um câncer, você pode ser levado a um quadro depressivo. A pessoa ter câncer não é pecado. Então, se eu vou conversar com alguém que está passando por um quadro profundo de depressão por causa de causas orgânicas, não tem como dizer que aquela pessoa está em pecado. Não tem como dizer. Eu não posso dizer para uma pessoa que está em depressão simplesmente porque ela tem algum problema hormonal. Eu não posso dizer que aquela pessoa que está em depressão ela está em pecado simplesmente porque ela tem lúpus. Eu não posso dizer, porque isso não é uma realidade, isso não é uma verdade. Então há sim pessoas que são depressivas por causa de pecados, sim, mas também há pessoas que têm depressão por causa de problemas orgânicos. E aqui cabe a nós, pastores, cristãos, podemos ajudar essas pessoas e identificar exatamente o que é que tem levado a pessoa a entrar nesses quadros depressivos. Me parece que a depressão de Elias não tem nada a ver com problemas orgânicos. Elias ele não estava doente, ele estava assim com problemas espirituais. Elias, nesse momento da sua vida, ele estava com sua fé fraca no Senhor. Por isso ele estava depressivo, ele estava pedindo para Deus tirar a vida dele. E por último também, há pessoas com predisposição para a depressão. Isso aqui é algo interessante que a medicina fala. Há pessoas que têm predisposição para a depressão. De novo, não quer dizer que pessoas, eu já vou passar aqui quais seriam elas, não vou dizer que todas as pessoas, ou a própria medicina diz que nem todas as pessoas que são assim, elas vão ter depressão. Então existem pessoas que por personalidade são mais propensas a entrar em depressão porque elas acentuam um ou mais dos itens ou dos sintomas que nós falamos antes. Então vamos relacionar alguns tipos de pessoas que podem ter uma predisposição para a depressão. Então, o que é que os profissionais dizem? Pessoas que são muito perfeccionistas, elas podem sim desenvolver quadros depressivos. Pessoas que têm problema com o perfeccionismo, pessoas que são muito pessimistas, parece que o mundo está desabando, parece que está tudo ruim, parece que a pessoa não consegue viver a sua vida, ela é pessimista demais, ela sempre vê o lado negativo das coisas. Esse tipo de pessoa, ela pode ter uma predisposição para a depressão. Pessoas melancólicas, pessoas amarguradas, são pessoas que podem ter uma predisposição para ter a depressão. De novo, não estou dizendo que pessoas que têm isso daqui vão ter depressão, mas podem acabar tendo a depressão. E parece que isso também não era o caso de Elias. Elias não era assim, mas Elias ele era um homem usado pelo Senhor. Quais lições práticas, meus queridos, nós podemos tirar dessa experiência que Elias passou ali na sua vida? Uma experiência de desânimo, de frustração, de decepção e até de depressão. Elas não são experiências exclusivas de Elias, senão que todos nós também podemos passar por isso e às vezes nós vamos, quem sabe, tomara Deus que não, mas acabar desenvolvendo alguma depressão em nossa vida. Então a primeira lição que eu quero deixar para nós aqui é que ser um crente dedicado e esforçado não nos livra da depressão. Isso que é importante dizer. Ser um crente dedicado e esforçado não nos livra da depressão. Deus ele pode permitir sim em nossa vida passarmos por depressão. Talvez Deus queira trabalhar na nossa vida, talvez Deus queira nos ensinar algo na nossa vida. Por isso que eu disse antes, há pessoas que entendem que o fato de ser crente jamais a pessoa pode entrar em depressão. Eu creio que pode sim, e essas pessoas precisam ser ajudadas por causa disso. O fato de estar com depressão não significa necessariamente falta de espiritualidade, significa apenas que o processo ele foi desencadeado, que tem uma causa e é possível ser tratado. A falta de espiritualidade ela pode decorrer de permanecer em depressão, culpando a Deus ou até mesmo cometendo pecados em relação à depressão. É bem interessante um caso aqui de uma outra pessoa que a gente estava ajudando, e essa pessoa ela tinha algumas reações violentas, ela agredia, ela arranhava, ela empurrava,
ela tinha sérios problemas em relação a isso. A cuidadora que estava ali constantemente era arranhada, e aí a família achava, não, isso daí é normal, isso daí, quem sabe, efeitos colaterais de alguma medicação. E eu disse para aquela pessoa que eu entendia que quando a reação, ou quando uma pessoa ela age de forma pecaminosa, isso não é efeito colateral de remédio, isso é pecado não tratado na vida da pessoa. E muitas vezes eles vão dizer, não, ela é assim porque ela está depressiva. A depressão, irmãos, isso aqui é importante dizer, a depressão não leva ninguém a pecar. Depressão não leva a pessoa a agir de forma pecaminosa. O que nos leva a agir de forma pecaminosa é pecado não tratado em nossa vida. Então não podemos nos esconder atrás de um transtorno mental para justificar os nossos pecados. Isso aqui é muito importante. Então todos nós somos humanos, temos limites físicos, temos que realmente enfrentar cada um desses problemas aí. Uma segunda lição que eu encontro aqui nesse texto é que a depressão invariavelmente segue aos momentos de euforia e vitória. Geralmente a euforia ela desarma as nossas defesas emocionais e faz com que nós sejamos suscetíveis a desilusões e muito provavelmente também a desapontamentos nas nossas vidas. Os picos de euforia são propícios para desenvolverem expectativas irreais, quem sabe até otimistas. Por isso, é preciso desenvolver uma estratégia de defesa para esses momentos, quando nós estamos passando por momentos de euforia e vitória. Uma boa alternativa é aprender a não estabelecer esperanças e expectativas quando o nível emocional está alto. Uma terceira lição que nós podemos olhar no nosso texto é que a depressão ela sempre distorce a nossa visão da realidade. Assim como ocorreu com Elias, nós também acabamos perdendo a perspectiva das coisas quando nós estamos desanimados ou até mesmo deprimidos. A nossa visão ela fica distorcida para aquilo que é realmente real, que nós devemos nos preocupar. A gente começa até mesmo a duvidar da fidelidade de Deus, questionando se Deus de fato está se importando com a gente, e nós acabamos então até nos esquecendo das manifestações e das provisões que o Senhor já fez em nossa vida. Então nós precisamos cuidar, porque a depressão ela vai distorcer a nossa visão da realidade. Concluindo aqui, irmãos, o nosso tempo juntos, depois de tudo que a gente falou até aqui, a gente precisa e também nós devemos tomar algumas providências como forma de prevenir a depressão antes que ela chegue à nossa vida. Eu quero te dar aqui 4 sugestões bem práticas para lidar com a depressão. Eu entendo que nós vamos conseguir sim vencer a depressão quando realmente estivermos nas mãos do Senhor, dependendo dele. Primeiro, como lidar com a depressão? Devemos ter descanso e descontração em doses suficientes. Gente, isso aqui não é brincadeira, tá? Há pessoas que acabam se vangloriando, e outro dia conversando com um homem lá da igreja, ele disse assim: nossa, já faz 7 anos que eu não tiro férias. Gente, como se isso fosse algo bom. Nós precisamos ter momentos de descanso. Nós precisamos ter momentos de descontração. Isso faz parte, isso é importante. Já que nós somos mais vulneráveis à depressão quando nós estamos esgotados e estressados, nós temos que tirar tempo para ter descanso. Nós precisamos resistir às pressões da vida moderna que nos impõem obrigações além da nossa capacidade. É muito importante, sim, a gente parar, tirar férias. É importante, você precisa descansar. Para um pouco, deixa a correria de lado. É importante você descansar. Devemos cuidar do corpo e da saúde. Isso aqui é algo extremamente importante também, irmãos. Ter uma vida disciplinada, cuidar da saúde e do corpo são obrigações cristãs. Não é desperdício de tempo nem esforço. A vida sedentária nos faz com que o nosso corpo seja um pouco resistente, tanto às pressões físicas quanto às emocionais. Então eu sempre digo, cuida da alimentação. Cuida da alimentação, cuida com o que você está comendo.
beba muita água. São coisas simples que nós devemos fazer. São coisas simples. Não ser sedentário. Faça uma caminhada, faça um exercício físico. Gente, isso aqui é extremamente importante. Isso aqui não é eu que estou dizendo, senão que a própria medicina diz isso. Você não pode ser alguém sedentário. Temos que cuidar com o peso. Toda pessoa que está acima do peso pode ter problemas de saúde. A gente sabe disso. Mas muitas vezes nós vamos simplesmente recorrer ao médico depois que a coisa estoura. E aí nós ficamos deprimidos. Puxa, estou com uma doença. Mas você cuidou da sua saúde? Você teve tempo de descanso? Você cuidou da alimentação? Você não era alguém sedentário? Não era. Pois é, agora você está colhendo as consequências de você não cuidar da sua saúde. Então é importante, devemos cuidar do corpo e da saúde. Isso não é frescura, não. Isso é importante, tá, irmãos? Precisamos sim cuidar da nossa saúde. Não podemos simplesmente achar que o nosso corpo ele é de ferro e você pode fazer qualquer coisa com ele. Não funciona assim, não. Não funciona. Há pouco aqui no início do culto nós estávamos ali conversando. Estamos chegando numa certa idade que, se levantar as mãos para cima, o Senhor chama. O Senhor já nos leva, né? Então precisamos cuidar, precisamos estar atentos em relação a isso e cuidar do nosso corpo e também da nossa saúde. E por último, devemos desenvolver válvulas de escape emocionais e espirituais. A forma como nós tratamos de nossa ira, frustrações, decepções, desentendimentos corriqueiros, também como nós lidamos com as pressões e crises que nos sobrevêm, vão determinar a profundidade e a intensidade do nosso desânimo e da nossa depressão. Portanto, ter amigos íntimos que sejam fiéis a você, mas principalmente a Deus, é necessário. Sabe, irmãos, uma das coisas que eu tenho visto e que a gente tem percebido é o seguinte: normalmente as mulheres, elas compartilham mais quando elas estão com depressão. Isso é uma característica que a gente tem observado. As mulheres, elas falam mais. Mas elas compartilham. Já os homens não. Os homens, eles não se abrem. Os homens não falam. E muitas vezes o que acontece? A pessoa acaba se suicidando. A pessoa acaba se matando. Lembra do exemplo do pastor lá de Pelotas? Não se abre. Gente, nós precisamos ser pessoas que nós possamos conversar, pessoas que são confiáveis, pessoas que possam te ajudar, que possam orar por ti, que possam estar lendo a palavra contigo, que possam te incentivar, que possam ajudar a você a amadurecer em Cristo. Nós não somos uma ilha, nós precisamos compartilhar as nossas aflições um com os outros. Eu sempre digo lá na igreja que nós temos que ter prestações de contas com os nossos irmãos, para que nós possamos estar crescendo espiritualmente. Eu disse que era o último, mas eu esqueci que ainda tem o último aqui, que é devemos nos alimentar convenientemente a nossa vida espiritual. Se fisicamente é importante a alimentação, espiritualmente também é extremamente importante. Em todas as circunstâncias, Deus ele é sempre o melhor remédio e o melhor amigo. Então nós devemos diariamente buscar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, congregar onde o Senhor tem nos colocado e ter uma vida dependente do nosso Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida que a pessoa que possa estar realmente buscando essa vida com Deus, ela não vai entrar em depressão, a menos que a causa seja orgânica. Não tenho dúvida disso. E que nós possamos então poder estar buscando e que Deus possa estar nos ajudando. Quero agradecer aos irmãos e a paciência por me ouvirem ontem, hoje pela manhã, também hoje à noite. E o meu real desejo é de poder ajudar as pessoas que sofrem com isso. Eu queria te desafiar, se você conhece alguém que tem sofrido, seja com síndrome do pânico, com ansiedade, com depressão, que você não zombe dessa pessoa, mas que você, se você não puder ajudar, pelo menos indique alguém que possa ajudar ela e ore por essa pessoa. Amém? Que Deus nos abençoe.